As Escrituras. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 4 e versículo de número 1 e 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, basta olhar para o telão. Que os homens nos considerem como o quê? Ministros de Cristo. E mais o quê? Mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Tome o seu assento e vamos começar nosso trabalho, a nossa mensagem desta manhã. Querida igreja, queridos obreiros do Senhor Jesus, ontem nós apresentamos aos irmãos que aspecto predominante tem a liderança, que é o aspecto de influência. A liderança, ela influencia, esta é a palavra-chave. Falamos para os irmãos que esta capacidade de liderar é da autoridade, não é do posto. O posto nos dá uma autoridade que no âmbito eclesiástico ela não prevalece. Não prevalece. Eu vou fazer aqui uma ilustração para os irmãos poderem compreender o que eu estou falando. Tem uma frase que é falada em qualquer parte do país, quando eu digo a metade dela, os irmãos completam. Em outros países, quando eu falo, também completam. Então vamos lá. Se eu falar de uma frase que diz assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Irmão, isso é muito fácil de acontecer no âmbito militar. Sim ou não? Mas hoje, no âmbito militar, isso ainda se tornou já mais fragilizado. E no âmbito eclesiástico, isso é muito menos eficiente, praticável. Por quê? Porque, enquanto que no âmbito militar, um comando dado, por exemplo, um sargento a um soldado, ou ele obedece ou ele vai para a cadeia, é verdade? O que é que você vai fazer com um irmão que você diz algo para ele e ele não faz? Vai dar uma cadeia nele? Você não vai dar cadeia em ninguém. Ok? É isso, pastor? Como é que você vai restringir? Você vai obrigar? Não. Aqui, nós utilizamos de forma mais eficiente a autoridade espiritual, que demanda daquilo que Deus se revela na sua vida e da capacidade de influência que você desenvolve. Há um autor americano chamado John Maxwell. Ele diz o seguinte: liderar é uma habilidade de influenciar pessoas a fazerem coisas de forma entusiástica para o bem comum. Olha só, vou repetir para vocês. Liderar é uma capacidade, se é uma habilidade, é uma capacidade, ela é desenvolvida. Ninguém nasce líder. Camarada viu uma criança que recém-nascida, olha que coisa bonitinha, ele tem cara de líder. É assim? Claro que não é. A liderança ela se desenvolve. Há quem pense que a liderança, para ser um líder, tem que ser uma pessoa bem alta. Não, às vezes é um baixinho. Alguém pensa que ele tem que falar grosso. Às vezes fala fino. E lidera do mesmo jeito. Né? Não é verdade? Então é uma habilidade desenvolvida. É uma capacidade para influenciar pessoas. Não é sistema, é pessoas. Então é algo que você interage. A fazerem coisas, portanto, a liderança se revela no relacionamento para que as coisas aconteçam. Verdadeiros líderes, eles fazem as coisas acontecerem através de pessoas. Então, a sua capacidade de liderar. Isso sempre com objetivo no coletivo, não no individual.
Falei ontem ainda para os irmãos que o alvo não é você, o alvo é o povo. É através de você, mas o alvo é o povo. O importante é o coletivo, você está servindo a um povo. Os irmãos entenderam? Então, observe só que aí está a sua capacidade desenvolvida para liderar, as pessoas lhe ouvirem, lhe atenderem, né? Aí, digamos lá, o camarada sargento pega aqui vou fazer uma ilustração aqui com vocês. Pastor Douglas, troquei o nome do homem. Pastor Douglas, de repente, chega para, como é mesmo seu nome? Meu filho foi embora no nome do senhor. Eliel. Chega para o Eliel, vamos dizer que o senhor é um sargento, o Eliel é um soldado. Aí diz assim, soldado Eliel, ele junta os pés, sim senhor. É assim? Horário mais ou menos de meio-dia, o que a gente faz de meio-dia? Almoça, né? Aí chega assim, soldado Eliel, neste momento pega a enxada e vai capinar todo este mato aqui em pleno horário de meio-dia. Como é que o senhor responde? Sim senhor. Vai lá e faz. Eu pergunto aos irmãos, é possível que ele nessa hora, capinando por obediência, e ai de ti se não fizer, é possível que durante aquela capinada que ele está fazendo, ele esteja dizendo assim, aquele infeliz, como é que me faz uma coisa dessa? No horário do meu almoço me manda fazer. É capaz que ele faça isso? Tudo bem. Só que o trabalho vai ser feito do mesmo jeito, é assim ou não é? Tudo bem. Vamos transferir isso para o reino de Deus. Ele fala algo para o Eliel fazer, só que o Eliel vai e murmura e reclama e vai fazendo, mas reclamando. O trabalho está sendo feito? Tá. Está sendo recebido por Deus? Não. Então, o mecanismo aqui dentro muda. Ele vai ter que chegar para eles assim, irmão Eliel, nós estamos com uma necessidade urgente. E, puxa, é o pior horário que tem, mas se não for feito agora, não haverá resultado satisfatório, porque daqui a pouco nós teremos que utilizar essa área e ela está desse jeito. E o trabalho vai sofrer se nós não fizermos isso agora. Você tem condição de assumir essa missão, sacrificando seu horário de almoço por essa causa? O Eliel disse, meu irmão, deixa comigo que eu ainda vou arrumar mais umas pessoas para acelerar o processo. E vai dar tudo certo. Ele fez da maneira mais correta, sim ou não? Agora vem cá, se o nosso pastor Douglas fosse uma pessoa de um relacionamento ruim, de palavras sempre duras, de uma conduta reprovável, de um comportamento escuso, de um charlatão, o que quer que ele falasse argumentando, seria ouvido? Não. Sabe por quê? Porque antes das pessoas lhe ouvirem, vamos melhorar a frase, antes das pessoas aceitarem o que você diz, elas primeiramente lhe aceitam. Está entendendo? Antes das pessoas aceitarem o que você fala, elas precisam primeiro lhe aceitar. Primeiro você é recebido, depois é recebido o que você diz. Ok? Por isso que eu falei sobre a autoridade daquele que influencia. A sua autoridade está no seu testemunho de vida, na sua conduta, na correspondência das suas falas ao seu comportamento. Amém? Ok. Bom, dito isto, eu gostaria de passar um vídeo para vocês verem agora, por favor. Vocês podem colocar aí. Prepara o áudio bem legal, tá? E nós vamos prestar atenção ali. Se puder, acho que talvez apagar essa luz para melhorar a visibilidade. Tem como? Muito obrigado. É muita eficiência, né? Olha só o que é que vai aparecer aí, irmãos. Quando nós ouvimos o livro. Não é esse. Esse é o último. Esse é o último. Daquela sequência, esse é o último. Isso. Muito bem. Olha o que é que se passa. Evangelho de João, capítulo 10. Veja só o que é que está escrito em João, capítulo de número 10. Nós vamos ver essa cena descrita por Jesus. Vamos lá. Pastor, eu posso tirar o paletó? Pode ser? Eu acho que eu sou gaúcho, é que o povo não sabe disso, né?
Nunca vi mais calorento do que eu, irmão. Olha o que é que está escrito. Quando eu parar de falar, você fala a próxima palavra. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que é que diz? Próximo. Porém, aquele que entra pela porta é o quê? Ele tem um padrão. Pastor, ele não entra pela cerca, ele não pula a cerca, ele entra pela porta. Vamos lá. A este o porteiro e as ovelhas o que é que fazem? Ouvem o quê? E ele chama as suas e as traz para fora. E agora? E quando tira para fora as suas ovelhas, ele faz o quê? Ele vai e as ovelhas o quê? Por quê? Ok. De modo algum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Olhe para cá. Está dizendo aí que esse pastor ele tem uma relação com as ovelhas. A palavra pastor, ela está na função no entendimento, na ação daquele que guia. O pastor não é um vaqueiro. O vaqueiro ele vai por trás das vacas tangendo. O pastor ele vai adiante. Elas o seguem. Mas diz o texto que este pastor fala com as ovelhas. E as chama pelo nome. Isso fala de relacionamento. Isto diz respeito também a relacionamento personalizado. Tratar pelo nome. Irmãos, liderança é relacionamento. Você tem que encurtar a distância. Então, seja qual for a esfera de liderança que você trabalha, se é a liderança da sua casa, se é do conjunto que você rege, se é do departamento que você trabalha, em que área você trabalhar no âmbito da obra de Deus, você precisa encurtar a distância com as pessoas, se relacionar com as pessoas, chamar as pessoas de forma personalizada, tratar pelo nome, interagir, e nesta sua convivência, revelar quem você é. Assim as pessoas vão lhe ouvir e elas vão lhe seguir. Amém? Amém, glória a Deus. Agora nós vamos verificar que o versículo que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 4 diz que os homens ao olharem para nós nos considerem como ministros de Cristo, quer dizer, aqueles que trabalham na obra de Cristo para fazer as coisas andarem. Agora o próximo termo chave em João capítulo 4 versículo 1 é dispenseiros. Diz que nós também devemos ser percebidos como dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é o dispenseiro? É aquela pessoa que tem acesso a dispensar. Há uma tradução que chama de mordomo. Dá na mesma coisa. Porque é o cidadão que tem acesso à dispensa para provê-la, para utilizar-se dos ingredientes e dos itens que estão lá, para preparar o cardápio e entregar àqueles que estão sendo servidos. Então, é alguém que tem intimidade do dono da casa, ou intimidade com o dono da casa, para servir as pessoas da casa e aos convidados. Então, as pessoas precisam perceber que nós temos um negócio a mais com Deus. Elas não vão te ouvir enquanto não entenderem que você tem algo de especial de Deus na vida. As pessoas vão parar para lhe ouvir ao perceber que você tem algo para falar para elas, algo definitivamente significativo. Então é interessante que aquele que te ouve saiba que você parou para preparar o que vai falar. Imagine só se os irmãos percebessem aqui que eu não tinha nada para dizer aos irmãos. Quem veio ontem não voltaria hoje. Eu vou ver o que? Ele não tem nada para me dizer. Ele não foi na dispensa de Deus. Ele não procurou saber o que Deus tem para mim. Ele não está me entregando o que Deus tem para mim. Então, as pessoas a quem você lidera precisam entender que você tem algo importante, diferenciado para as pessoas. Quando num relacionamento marido e mulher, tanto ele como ela, aqui
caberia num trabalho para os casais, mas eu já vou pegar o embalo. Tanto ele como ela não descobre que o seu cônjuge não tem nada de especial para lhe oferecer, que relaxou com ele, não cultiva, não lhe apresenta nada de novo, não lhe considera, não aprovisiona nada para si, não lhe tem atenção, o casamento vai apagando. Quando tudo vira rotina, quando tudo se torna comum, e não tem nenhuma novidade, não tem nada, tudo esfria. Assim é no relacionamento conjugal, assim é no relacionamento entre pai e filho. Os filhos sempre haverão de respeitar mais os pais que lhe inspiram, que tem algo de especial. Isso não estou falando de quem tem maiores posses financeiras, não estou falando daquele que tem algo de especial para dar, de assunto, de conselho. Imagine cada vez que você chega para o seu pai com um problema para ser resolvido, fala alguma coisa, você não vê solução para nada, mas ele tem uma palavra, segundo a sua própria experiência, para dizer. Você diz, puxa, então vale a pena consultar meu pai. Ele sempre tem uma luz para acender. Eu não consigo compreender a situação, vou conversar com ele. Eu não tinha visto isso, ele enxergou isso. Assim também é a liderança. O obreiro precisa ter algo a mais de Deus. E eu vou lhe garantir uma coisa: se você buscar, você vai receber. Está escrito assim: pedi e dar-se-vos-á. E está dizendo assim, irmãos, lá no livro do profeta Jeremias, abra por favor Jeremias 33:3. Olha que coisa linda. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e terríveis, ocultas, que você não sabe. Deus tem coisas escondidas para revelar a quem busca Ele. Mas é para quem clama. Deus já tem uma resposta para o seu clamor. Se você buscar, você haverá de ter. Deus tem mistérios para revelar aos seus íntimos. Se torne íntimo de Deus e tenha algo para revelar ao povo. Obreiro do Senhor Jesus, serva de Deus, busque a Deus, se encha das revelações de Deus, dos mistérios de Deus, daquilo que Deus tem guardado na sua despensa, e você vai servir ao povo. Não tem nada melhor do que um obreiro que tem algo de especial de Deus para dar ao povo a quem ele serve. E eu preciso me dedicar, eu preciso me preparar para abastecer a igreja de Jesus. A cada sexta-feira, os irmãos de Cearamim se reúnem para ouvir uma palavra, porque sabem que ao longo de toda aquela semana, desde a segunda até a sexta, eu estou cozinhando a comida deles. Está na sexta-feira, está prontinha para dar para eles. Agora imagine só como é que é o conjunto que você lidera, a classe de escola dominical que você ensina. Você chega lá e só faz ler a sua lição. Não tem nada de especial. Não preparou nada. Ninguém vê nada de diferente de Deus na sua vida. As pessoas não lhe escutam. Eu quero fazer aqui uma observação. Que diz assim, versículo 2 do capítulo 4 do 1 Coríntios. Além disso, requer-se que o dispenseiro se ache cada um fiel. Fiel. O que é fiel? Uma pessoa que está mantida às origens. Uma pessoa que se mantém. Uma pessoa confiável. Uma pessoa que a gente sabe que a palavra dele vale. Que existe correspondência entre a fala e a prática. É a pessoa que vai ser ouvida. Amém? Eu quero passar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo, ele tem 3 histórias, tá? Esse vídeo que eu vou passar agora, ele tem 3 histórias e cada história tem correspondência uma com a outra. E eu quero que vocês observem o que há de correspondência entre cada uma dessas histórias e o que é que a gente pode aprender em matéria de liderança nesse vídeo. Vamos lá. Esteja atento. Dá o play e coloca áudio, tá?
smarter to travel in groups. Coloque no início de novo, mas não dê o play agora, tá bom? Eu vou fazer aqui algumas perguntas. Irmão, se você viu alguma coisa interessante que você possa resumir numa pequena fala, você vai ficar em pé e vai falar agora, por favor. Alguém viu alguma coisa aí? Foi que você viu? Trabalho em grupo, irmã. E a irmã? A união faz a força. Ah, muito bem, vocês parecem que ensaiaram, foi um coral, um conjunto. Liderança, e o que mais? Alguém viu mais alguma coisa interessante? Opa! Mais uma novidade, né? Dois assuntos, três assuntos, quatro. A voz do líder, alguém ouviu, né? Equilíbrio, ok. É o conjunto, está certa. Ainda está faltando mais um negocinho, estou esperando esse negócio aparecer. Trabalho em equipe, ok. Repita. É verdade. Verdade. Obediência dos liderados, muito importante também. Estratégia, isso, muito forte. Era isso que eu estava esperando. A percepção do perigo. Vamos trocar inimigo por perigo, pode ser? Perceberam que em todas as três histórias houve uma crise estabelecida? Momento crítico, perceberam isso? Irmãos, a liderança, ela é provada no momento de crise. Por isso que o livro que eu publiquei é Liderança Eficaz em Tempos Difíceis. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. E Deus nos chamou para esse tempo. Meu Deus, que complicação. Antes não tinha isso. Meu Senhor, noutra época. Não, nós estamos vivendo nessa época. Deus conta com você para essa época. A época da mornidão, da frieza, da distração, da falta de comprometimento, do ataque às famílias, do ataque ao ministério, do ataque à moralidade. Meu Deus, que tempos difíceis. Sim, e foi nessa época que Deus lhe chamou. Amém? Olha só, uma crise se estabelece. É aí que há necessidade de surgimento de liderança eficaz. É no momento da crise que surge a necessidade de um líder. Para perceber a situação, buscar elucidar o problema e mobilizar o povo para as soluções. Ok? Então veja só o que é que acontece em cada situação. Sempre é o líder que percebe. O líder, ele tem que ter mais percepção que os outros. Você vai notar que o pinguinzinho, tá todo mundo lesando assim, cara para cima, besteira. Mas umzinho, quando a orca passa, só ele, ó, o pescocinho, ó, e todo mundo lesando, só ele percebe. Quando ele percebe, ele então, logo em seguida, vai dar um comando. Foi assim que ele fez? Só que qualquer pessoa faz. Agora fazer e a pessoa atender, aí é que está. Falar, todo mundo pode falar. Todo mundo fala. Falar e ser ouvido é coisa de líder. Amém? E por que é ouvido? É a correspondência dele com a fala. Você já notou que tem momentos que trabalha aqui, parece que a gente começa assim uma conversa,
uma discussão, para elaborar alguma coisa, e tem uma e outra pessoa que a gente está esperando que ele vá falar, porque sabe que essa pessoa sempre tem algo especial para dizer. Essa pessoa exerce liderança. Só que cabe a essa pessoa também entender que influencia e precisa influenciar para bem. Se essa pessoa é ouvida, ela tem que somar com quem está na cadeira. E não subtrair e formar divisão. Amém? Glória a Deus. Presta atenção, irmão. Porque se você exerce liderança e trabalha na contramão, o nome disso é motim. Davi era ouvido? Era. Quando ele saiu, ele levou quem com ele? Ninguém. Ele vai para o deserto, não leva ninguém. No deserto ele localiza endividado, pessoas em situação complicada, endividada e crise, desgosto. E essas pessoas somam com ele. Ele consegue liderar um grupo que é o pior grupo que alguém poderia liderar. E aquelas pessoas se tornam seus valentes e que ajudam a conquistar, a lutar e vencer. Mas ele nunca tirou ninguém do palácio para somar com ele, para ir com ele, fazer rebelião. Para com isso, pelo amor de Deus. Amém. Vamos dar uma olhadinha então nessa história, né? Todos eles dão comando, todos eles são ouvidos. E o que é de mais interessante dessas três historinhas é que os comandos que foram dados, estratégias foram colocadas em prática. Não é nada de última hora. Porque dá um assobio e o negócio começar a acontecer, significa dizer que foi treinado antes. Então tudo tem que ser feito com antecedência. Nada de última hora. Amém? Diga amém. Vamos ouvir de novo, a gente vê? Bora lá, meu filho. Todo mundo distraído, o perigo passou, o rapaz viu, o ataque foi preparado, agora que eles vieram perceber, lá vem, comando é dado, quebrou a cara e agora vamos festejar. It's smarter to travel in groups. Todo mundo trabalhando, o cidadão na coordenação do trabalho, o perigo apareceu, o líder percebeu. Deu um comando, estratégia colocada em prática, ação em conjunto, trabalho em equipe, ele coordena e participa. Entupiu. Vamos festejar. Dá uma paradinha aí, dá uma pausa. Tá vendo? Tá vendo, irmão? Dá um play e outra pausa logo em seguida pra ver. Aí. Rapaz, você é um menino ligeiro. Benção. Irmão, tá vendo aí que tem siri de todo tamanho? Toda qualidade. Tem pequeno, médio e grande, tem o laranja, o amarelo, e tem o miudinho ali, ó. O miudinho. Quem é que dá valor àquele miudinho? Ninguém dá atenção para o miudinho. Só que aquela micharia de gente é o líder. É aquele toquinho ali, ó, que é o líder. Dá o play. É ele que percebe, quer ver, ó? Ó, os olhão dele. Opa, deu o comando. Estratégia. Ataque. Depenou tudo. Todo mundo vai saindo. E ele se desloca do grupo só para dar um... Opa, o checkmate. Bom, meus irmãos, nós precisamos ser ouvidos. E nós seremos ouvidos por aquilo de especial que temos na nossa vida. Você diz amém? A liderança tem que ter visão. A visão consiste em percepção. Você tem que perceber, igual eles perceberam. Tem que perceber o ambiente, tem que fazer a leitura do ambiente. E tem que projetar. É interessante como Deus dá a revelação aos líderes. Deus faz eles entenderem. Deus abre o entendimento deles. Eles enxergam aquilo que o povo não enxerga. Daqui a pouco ele está dizendo, irmão, nós vamos seguir por aqui. Aí o camarada diz, irmão, por aí não. Quieto, irmão. O obreiro recebeu a direção. Nós vamos por aqui. Nós vamos por aqui. E vai acontecer. Você se lembra de Eliseu? Lá vai o seu amigo, seu companheiro, seu profeta, nós estamos quebrados. O senhor não está sabendo, tem um exército aí fora cercando tudo. O quê? Olha aí, ó. Ah, não se preocupe não. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mas o senhor não fez a conta não, está vendo? Senhor, abre o entendimento desse menino aqui, meu Deus.
Quando ele abriu os olhos direitinho, ele viu os carros, as carruagens, o exército de Deus. Então tranquiliza, porque o exército de Deus já está em marcha para lutar a peleja e a guerra. As exigências para o líder desses dias, além de se manter fiel, de ter visão, é necessário que tenha também a prática de discipulado. O que é isso, pastor? Discipulado não é para afirmar um novo convertido, irmão, isso aqui é um princípio. Jesus, ele estabelece princípios. A igreja, ela é formada por discípulos. Uma igreja que é formada por crentes, ela cresce lentamente. Ela cresce de forma aritmética. Um, mais outro, mais dois, mais três. A igreja que é formada por discípulos, ela cresce geometricamente, ela se multiplica, é vezes. 1 faz 2, 2 faz 4, 4 faz 8, 8 faz 16. Se multiplica. E a linguagem do Novo Testamento, em especial no livro de Atos dos Apóstolos, é de multiplicação. Eu poderia citar para vocês agora uns 10 versículos só sobre multiplicação lá no livro de Atos. A igreja se multiplicando. Porque esta é a ideia de Deus. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Onde é que está escrito isso? Mateus 28. Mateus 28 está escrito duas palavras. Vamos colocar o texto para vocês analisarem comigo? Que a ideia da igreja é uma ideia de discipulado. Mateus 28, versículo 17, 18. E quando viram, adoraram, alguns duvidaram. 18. Chegando-se Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, não fracassou nada, vai dar tudo certo, está no meu comando. 19. Olha agora, por favor. Portanto, ide e fazei discípulos. Aqui é a tradução que não é a mais comum utilizada no nosso meio. É a corrigida fiel. Só a corrigida, ela diz assim: ide e ensinai todas as nações. Mas é a corrigida fiel, ele está mais... a tradução está sendo mais fiel ao texto. Vou tentar explicar para os irmãos. Enquanto muitas Bíblias estão apenas assim: ide e ensinai todas as nações, a palavra ensinai, que está como verbo para nós ensinar, é uma palavra grega chamada mateteuo. E mateteuo é a tradução de discípulo, aquele que reproduz no outro aquilo quem você é. Isso é a ideia de mateteuo, reproduzir no outro quem você é. Então, um ensino que propicie a reprodução no outro de quem você é. Entendeu? Então vamos lá. Jesus disse: vão e façam noutras pessoas a reprodução do caráter que foi produzido em vocês pelo Evangelho. Entendeu? Captou? Vamos lá. Onde? Todas as nações. Aí vocês, como prática de selo desse discipulado, vocês batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o discípulo fosse seu, você batizava em seu nome. Mas como o discípulo é de Cristo, você vai falar em nome do Pai que o enviou. Peraí, já está muito apressado. Do Pai que o enviou, do Filho que salvou e do Espírito que agora habita para a continuidade da obra. Ok? Agora vamos para o próximo versículo. Diga lá, o que é que está escrito? O verbo ensinar agora não é o mesmo utilizado para discípulo. A palavra ensinar agora é outro verbo chamado didasco, de onde vem a palavra didática, que é o ensino sistematizado com total atenção para transmitir o conhecimento. Entendeu? Então ele está dizendo: vocês irão fazer discípulos, irão reproduzir o caráter de Cristo que habita em vós, vão reproduzir em outras pessoas. E como é que vocês vão fazer isso? Usando didática, transmitindo fielmente o conteúdo. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tudo quanto eu mandei, coloquei em ordem para vocês, vocês vão transmitir. Quando vocês fizerem isso, terão reproduzido na outra pessoa um discípulo. Entendeu? Então, você que conheceu a Jesus agora, através do seu conhecimento, transmitirá o conhecimento de Cristo e vai fazer desta outra pessoa um discípulo, que por sua vez fará a mesma coisa com outra pessoa. Gente, isso se estende para o ministério.
A obra do crescimento, o crescimento da obra, por assim dizer melhor, o crescimento da obra, ela depende disso. Como é que é isso, pastor? Vou tentar explicar em pormenores. De onde saem os obreiros da casa de Deus? Da igreja. Como é que surge um diácono? É lá de fora? Não. O diácono ele é tirado de onde? Da igreja. Você lembra do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6? Escolhei dentre vós. Eu estou aqui, a igreja está formada. Eu vou ordenar alguém ao diaconato. Eu pego um pecador e faço dele diácono? Não. Um bom administrador, uma pessoa formada em assistência social, que ele é muito hábil para fazer. Não é isso. Ele vai ter que ter coração convertido, alma lavada no sangue de Jesus, espírito aproximado em Deus, conversão. Ele tem que ser igreja e conviver no meio da igreja. Escolhei dentre vós. O obreiro é tirado da igreja. Ele é sacado do meio da igreja. Conforme a qualidade da igreja, será a qualidade do ministério. Vendo como o negócio é sério? Amém? E o presbítero? Sai do mesmo meio. E o pastor? Ele sai daí. A Bíblia diz, eu vos darei pastores. E o pastor que Deus dá, ele dá onde? Do rebanho. Se ele não tiver convivência com o rebanho, ele não é pastor. Ou o pastor tem cheiro de ovelha, ou ele não é pastor. Então, é do meio da igreja que surge a liderança da igreja. Então, esse processo de discipulado para firmar novos na fé é o mesmo processo que se estabelece na formação de novos obreiros. Amém? Para confirmar isso, você vai agora ler comigo em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, você vai perceber isso. Aí ele vai dizendo, eu vou lendo e a gente já chega no versículo. Admoeste-te, pois, antes de tudo. Não é 1 Timóteo 2, é 2 Timóteo. Eu errei só de 1 para 2. É coisa pouca, né? Aí chegou. Tu, pois, meu filho, fortifica-te onde? Na graça que há em Cristo Jesus. Aí. E o que de mim? Leia. E o que de mim? Entre muitas testemunhas ouviste. Confia-o a quem? Homens fiéis. Que sejam o quê? Para quê? Para também ensinarem a outros. Veja só o que está escrito. Você se fortifica na graça. Você se estabelece na fé. Você tem a consciência de que foi alcançado pela graça. Perdoado não é você, é Deus na sua vida. Se estabeleça que quem você é foi Deus que fez você. Amém? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Você ouviu eu pregando, eu ensinando, e esta palavra sendo pregada na frente de tantas outras lideranças. O que de mim, ou entre muitas testemunhas, ouviste? O que é que você vai fazer? Você ouviu, você aprendeu, você lhe foi confiada esta palavra, você recebeu esse ensinamento. O que chegou para você, o que corrigiu a sua vida, o que lhe formou, o que lhe tratou, o que lapidou você, aquilo que lhe foi útil, você vai transmitir, você vai confiar, você vai entregar a quem? A um desmantelado. Responsabilidades não são entregues a infiéis. Não dá para entregar missão a infiel. Você recebeu missão, agora compartilha a missão. Recebeu o tratamento, compartilha o tratamento. Recebeu doutrina, compartilha a doutrina. E na hora de confiar a obra, de transmitir responsabilidade, faça isso a homens fiéis, que sejam
maduros, idôneos, para também ensinarem a outros, fazerem outros discípulos obreiros. Eu quero parabenizar pela atitude do pastor em dizer que vai continuar com esse trabalho. Continue, pastor. Fácil não é, eu sei o que é isso. E muitas vezes o senhor chama e não vem. Não é sua falta de liderança não, pastor. É porque tem gente que não quer compromisso. Tem gente que gosta, sabe do quê? É do bafafá. Se tivesse umas 3 ou 4 pessoas aqui... Aí alguém corria para cá, eu também quero participar desse mistério. Aí para o ensino não vem, nunca aprende, nunca amadurece, não vai prestar nunca. Irmão, não sou contra Pentecostal, eu sou pentecostal até o tutano. Viu? Pentecostal, cria em Jesus como Salvador. Com 1 mês e 3 semanas, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Os dons de Deus se manifestam na minha vida. Falo línguas estranhas constantemente. Oro para Jesus batizar, Jesus batiza, vejo milagres de Deus com frequência. Eu sou pentecostal de ponta a ponta. Agora, eu não posso, irmão, pensar que para que o poder de Deus esteja em ação, tem que estar rodando feito um peão dentro da igreja. Hein? Não é verdade, pastor? Tem deles que parece que levou chuva e depois ficou no sol, fica todo empenado. Né? E acha que isso aí é que é poder de Deus. O poder de Deus é palavra de Deus que transforma, muda. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Amém? Bom, meus amados, nós vamos agora partir para os conselhos de Jétro. Vamos dar uma olhada? Eu quero que os irmãos coloquem por gentileza no telão o livro de Êxodo, capítulo de número 18. A partir do versículo 5, e eu vou ler um texto, eu quero que os irmãos acompanhem pelo telão, para ser apenas uma leitura uniforme, e onde eu parar, os irmãos irão falar a próxima palavra, tá bom assim? Sei que você marca aí na sua Bíblia, o texto, mas eu quero que vocês acompanhem a leitura pelo telão. Onde eu parar, os irmãos vão repetir, vão falar a palavra seguinte, tá bom assim? Combinado? Todo mundo ligado? Olha para o telão. Vindo, pois, Jétro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés, no deserto, no monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jétro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jétro de todo o bem que o Senhor tinha feito livrando da mão dos egípcios. E Jétro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Então Jétro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos para comerem pão com o seu sogro diante de Moisés, o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu no outro dia, Moisés assentou-se para julgar estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que fazia disse: Que é isto que tu fazes, Por que te assenta só e todo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás tu como este que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti e tu só não podes fazer.
Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo diante de Deus, e leva tuas coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu dentre o procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 100, de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem este em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. E se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Meus irmãos, olhem para cá. Tenho duas perguntas a fazer para vocês. Primeiro, qual foi a palavra que mais vocês repetiram? E depois dessa? Israel. Outra palavra que foi muito repetida, que eu não parei, é Deus, 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 o Senhor, o Senhor. A segunda pergunta que eu tenho para fazer: por que é que Moisés escutou ao seu sogro? Eu fiz essa pergunta no meio de um grupo de irmãos, e eles disseram assim: pastor, Moisés escutou o sogro porque era o sogro. Se fosse a sogra, ele não tinha escutado, não. Não se trata disso. A questão é que Moisés escutou o sogro porque ele havia convivido com esse homem durante 40 anos. E depois de 40 anos, experimentando a importância da fala, do parecer, da visão, do entendimento deste homem, ele escutou mais uma vez o seu sogro Jetro. Eu quero analisar com os irmãos aqui algumas coisas, algumas situações muito sérias nesse texto. O que é que nós temos aí? Deus arrebentou a maior potência da terra na época, chamado Egito. E os relatos desta ação ou das ações de Deus foram dadas por Moisés a Jetro no momento do reencontro da chamada visita no deserto. Tá? Bom, eu relato isso detalhadamente tanto no livro Liderança Eficaz como na palestra Obreira Aprovado em áudio que está no pendrive. Olha só o que acontece. Eles se encontram. Naquele encontro lá, ele reapresenta a sua filha, que é a esposa de Moisés. Está aqui sua mulher. E ele não sabia não que era a mulher dele. Sabia. Aquilo foi um reencontro, como que uma reconciliação. Por quê? Naquele momento em que Moisés sai para o Egito, para fazer a libertação do povo, a sua esposa o acompanha até determinado momento. Mas Deus exige que os filhos sejam circuncidados. E ela fica muito zangada com aquilo, né? Acaba realizando ali, chama Moisés de esposo sanguinário, homem de sangue e tal, fica chateada. Dá para entender que ela volta dali. Ela não segue. Fica com o pai. E os filhos também. Moisés segue. Quando Moisés volta, o sogro faz uma reconciliação entre eles. Vocês, está aqui sua mulher, teu filho, retoma a história. Ok. Aí Moisés relata os feitos de Deus. Quando Moisés relata os feitos de Deus, o registro sagrado diz que tudo que Deus fez foi por amor a Israel. Tudo que aconteceu no Egito era a demonstração do amor de Deus por Israel. Eu vou lutar por vocês. Faraó endurece o coração só para eu quebrar ele. Eu vou mostrar aqui quem sou eu aqui. Quando Jetro percebe que ali é a prova do amor de Deus, ele nota que aquele povo é um povo especial para Deus. Eu quero primeiramente lhe advertir que o povo, este povo, e os que não vieram, o povo a quem vocês servem é o povo de Deus. Cuidem direito deles. Tratem direito. Vocês servem ao povo a quem Deus ama. Mas pastor, tem uns que são muito rebeldes, mas Deus ama.
Tem deles que são muito ruinzinhos. Mas não cuidado na hora de mexer, porque Deus ama. Amém? Amém. Entendeu, né? Bom, quando isto acontece, eles promovem um churrasco. Abraçaram as carnes lá, comeram, dormir. No outro dia pela manhã, lá vem Jetro saindo da tenda. Ele olha aquela multidão. Era gente, irmão. Era muita gente. Era gente demais. Quando ele olha aquela multidão em pé, ele diz, rapaz, eu não acredito não. E quem está lá atendendo o povo? Moisés. Como? Sentado. Só em olhar para Moisés, a pessoa já fica cansado, né? Ele sentado aquele multidão de gente. Só que Jetro, ele não era um líder precipitado. Aprenda isso, por favor. Ele não era aquele tipo de gente que olha e já vai falando. Menino, o que é isso? Calma. Veja. Deixe de ser precipitado. Irmãos, nós temos que começar a fazer diferenciação entre pensamento e fala. Não é tudo que você pensa que você diz, pelo amor de Deus. Irmão, a gente pensa muita bobagem. Se a gente for falar tudo que pensa, vai estragar tudo. Amém. Filtre a sua fala. Então, ele deve ter olhado assim, mas rapaz, que presepada é essa? Mas ele não disse. Ele passa o dia olhando para ver se a sua primeira impressão é a correta. E o que é que tem que se fazer? A Bíblia diz que somente no final da tarde é que ele fala. Está aprendendo alguma coisa? No final da tarde ele faz uma expressão e ele pega pesado com Moisés. Ele diz assim, o que é isto que tu fazes ao povo? Dando já a entender que o que ele estava fazendo não era boa coisa. Ele já foi fazendo a pergunta com intenção ou questionamento de coisa errada. Que é isso que tu fazes ao povo. Porque, irmãos, boa intenção, diz aí por aí que de boa intenção o inferno está cheio, né? Já ouviu falar disso? Moisés queria fazer o bem ao povo, sim ou não? Claro que sim, Moisés não era mal intencionado, irmão. Só que entre você ter uma intenção e ter uma prática correta, existe uma distância. E ele diz assim, o que é isto que tu fazes ao povo? E ele vai colocando mais adiante. Ó. E o povo está em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Por quê? Por que essa demora toda? Aí diz aqui, ó, por que te assenta só? A pergunta, que é isso que tu faz ao povo? Por que te assenta só? Porque o povo está em pé diante de ti até agora. Por quê? Aí Moisés, que não estava querendo briga, explica. Que tem gente que não pode ser questionado não, né? Já notou? Meu filho, mas o que é isso mesmo? Ah, você não se meta aqui porque o profeta de Deus aqui sou eu. Moisés não podia ter dito isso? Não, podia não. Ele poderia ter dado um chega para lá no sacerdote. Imagina uma briga de dois gigantes. Um profeta brigando com o sacerdote, pastor. E o sacerdote diz assim, rapaz, o que você está fazendo? Por que você está sozinho? Por que esperam tanto? Ele disse, o senhor não sabe. Deixa eu lhe dizer aqui, ó. É que este povo, eles vêm a mim para consultar a Deus. Quando eles têm algum negócio, eles vêm a mim para que eu julgue entre um e o outro. E lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O que é para fazer? Só que aí, irmão, é o seguinte, a resposta de Moisés está correta? Tá. Mas o procedimento continua incorreto. Ele explica, mas não dá justificativa. Isso não justifica a atitude. A atitude poderia ter sido outra. Aí é quando Jetro diz assim, olha, não é bom o que você faz. A sua intenção está correta. A necessidade existe, mas a sua prática é errada. Não é bom o que você faz. Eu pergunto a você, você aguenta uma avaliação dessa? Tem líderes que não são ensináveis. E uma das melhores características de um líder é que ele seja ensinável.
Pastor, e tem gente que num trabalho como esse não venha nunca, porque ele acha que já sabe de tudo. Não vem não. Eu sei lá o que é que esse cabeça chata que vem lá do Nordeste tem para ensinar para ninguém. Vou nada. Eu tenho mais o que fazer. Tudo bem, fique em casa e perde o que esse povo está aproveitando. Agora aqui ele diz, ele justifica porque Jétro, ele não estava interessado em esnobar. Ele estava interessado em cooperar. Aí ele fala assim, não é bom o que você faz. E ele dá duas alegações importantes. Primeiramente, totalmente desfalecerás tu como este povo. Nem você e nem o povo aguenta. É demais. Segundo, ele diz, este negócio é difícil demais se você não resolve sozinho. Irmão, lidar com o povo de Deus não é fácil. Pastor João Batista da Silva, veterano que já dorme com o Senhor, ele dizia o seguinte: quem pensar que o povo não é povo não. Eu ficava querendo entender. Não era assim. Quem pensar que gente é gente, gente não é gente não, minha gente. Ele dizia assim. Querendo dizer que tem hora que a gente não parece com um ser humano não, irmão. É uma ruindade só no meio do povo. Então lidar com pessoas não é fácil. Se cada cabeça é um mundo, imagine quantos mundos não tem aqui. Lidar com gente não é fácil. Então ele diz aqui, você precisa distribuir a sua tarefa. Você não aguenta. Vou te dar um conselho. Ouve a minha voz e eu te aconselharei e Deus será contigo. Primeira coisa, eu quero que você escute isso com muita atenção. Sê tu pelo povo. Será que Moisés não estava sendo pelo povo? Não estava. Não estava sendo eficaz a sua prática. Por isso ele diz, você não está sendo pelo povo. Seja pelo povo. Aí ele diz assim, leva tu as coisas a Deus. Isto é, interceda pelo povo. Todo obreiro precisa entender que ele precisa interceder pelo povo a quem ele dera. Se Deus lhe entregou uma missão, sobre esta missão você deve gastar tempo orando. Entendeu? O que quer que Deus tenha lhe confiado, Ele lhe confiou também a responsabilidade de orar nesse sentido. As suas forças não são suficientes. A mão de Deus será mais eficiente do que as suas forças. O milagre de Deus é maior do que a sua habilidade. O milagre de Deus é maior do que a sua capacidade também. Aqui ele diz, sê tu pelo povo e leva tuas coisas a Deus. Agora diz olha agora o que ele diz então. Declara-lhes os estatutos e as leis, segundo ponto. Ele está dizendo o seguinte, você vai interceder, mas você também vai comparecer diante de Deus, para receber palavra de Deus e falar ao povo. Gente, eu estou totalmente convencido, de que a ministração da palavra de Deus corrige comportamentos, desvios e traz soluções que dispensam atendimentos. Muita gente que está aí sentado, pastor, ao receber a ministração da palavra, vai dispensar atendimento de gabinete. Imagine só que na fila lá, daquela fila enorme, muitas pessoas que estavam na fila tinham os mesmos problemas. E se a palavra for declarada abertamente, o pessoal vai saindo da fila dizendo, não, isso aqui eu já sei agora como é que eu resolvo. Porque nem precisa mais ir no gabinete do pastor. Eu nem preciso mais falar com ele, ele já falou de púlpito, o negócio se resolve assim, e eu vou resolver agora. Amém? Então a palavra de Deus, irmãos, ela vai tirando todo o engancho. Eu estava pregando para uma igreja que estava com um relaxamento moral muito grande, devido a um pastor que ali esteve durante muitos anos, e esse pastor, ele praticamente se desviou do seu comportamento, atitudes reprováveis, e aquilo trouxe um relaxamento na igreja. O pessoal viu o comportamento do pastor em coisas erradas, reprováveis, e começaram a praticar coisas semelhantes. Daí a pouco esse pastor ele cometeu
um erro, um grave pecado moral, e eu tive que ser enviado para lá para ser o interventor daquela igreja por um mês. E Deus falou para mim: pregue em todos os cultos. Eu vou te dar palavra para cada culto. Ao término de cada culto, tinha gente para vir a mim e dizer: pastor, eu estou precisando de ser afastado. Como é? Eu estou em pecado. Por favor, me coloque em disciplina. Outro, pastor, me discipline. Pastor, eu estou em pecado. Pastor, gente, era todo culto. Terminava de pregar, vinha gente. Por que esse povo antes não confessava nada? Por falta de palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus, ela confronta, ela trata, ela ajusta. Ela está arrancando os nós. Amém? Vou contar outro testemunho. Fui convidado para ministrar em uma escola bíblica de obreiros que antecedia a consagração a evangelistas e pastores. Quando foi na sexta-feira à noite, o caldo começou a engrossar. Quando foi no sábado pela manhã, o arroxo foi mais ainda. Sábado à noite, aí foi aquela mensagem de tirar o pica-pau escondido no meio do oco. Puxar ele para fora. Domingo pela manhã, consagração de evangelista e pastor. Aí, naquela manhã, eu trouxe uma palavra de uns 15 minutos apenas. Era isso que eu tinha que fazer, porque tinha outras pessoas a falarem. E, rapidamente, começou a parte administrativa, não cabia a mim. Eu saí e fui atender algumas pessoas lá na mesa de apoio. Daí a pouco chegaram 3 pessoas para falar comigo. Pastor Jairo, o senhor pode me dispensar aqui um tempinho? Pois não, meu irmão. Eu quero informar para o senhor que nesta manhã eu seria levado a evangelista, seria ordenado ao ministério e eu não serei mais. Está havendo algum problema? Sim. Desde sexta-feira que Deus veio me apertando e hoje pela manhã eu procurei o pastor para confessar o meu pecado de adultério. Ontem à noite conversei com minha esposa, confessei. Hoje pela manhã fui ao gabinete do pastor, falei tudo para ele. Eu estou sendo disciplinado, excluído do rol de membros e o meu nome está fora da lista das consagrações naturalmente. Estou lhe falando isso porque eu tenho que lhe dizer: não pare de falar a palavra como ela é. A palavra que o senhor pregou gerou temor no meu coração e eu fui confessar o meu pecado. Irmãos, eu pergunto, o que é que esse homem estava ouvindo até agora? Como é que ele convivia na obra de Deus, trabalhando na obra de Deus, estando em pecado? E se não fosse aquela palavra confrontadora naqueles dias, ele teria sido consagrado, pastor, naquela manhã. Só que para minha surpresa, os outros 2 que queriam falar comigo, era a mesma situação. Mais outro evangelista e mais outra pastor. 2 evangelistas e 2 pastores não foram consagrados naquela manhã, porque a palavra confrontadora gerou temor no coração deles. E eles abandonaram o pecado, confessaram o pecado e abandonaram o pecado. O que eu estou dizendo aqui é que Moisés foi chamado por Jetro. Jetro fala para Moisés: ore, interceda por este povo. Deus lhe dará palavra para este povo. Este povo será confrontado pelas leis e estatutos de Deus. Amém, meus irmãos? Mesmo assim, é possível de haver ainda necessidade de atendimento? Sim, com certeza. Só que nós devemos trabalhar em equipe. Os vídeos que nós vemos aqui, o último vídeo que vemos, nos fala sobre trabalho em equipe. Quer dizer, nós não iremos conseguir fazer tudo só. Temos que distribuir as ações. Só que distribuir ações não significa dizer repassar abacaxi. Você não pode entregar um problema para alguém resolver se essa pessoa não está qualificada para isto e nem está alinhada com o seu perfil. Senão as soluções podem se constituir em novos problemas. Está entendendo o que eu estou falando? Então, a formação de equipe deve ser feita por pessoas cujo
caráter e perfil estejam alinhados com o que Deus já fez na sua vida. Amém? Amém, meus irmãos? Eu estou sendo compreendido? Vejamos que características Jetro enxerga. Versículos 21, por favor. 21 ou 21. Versículo 21. Diga lá. Leia para mim. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Primeiro é dentro do povo. Esse pessoal que vive isolado não me serve. Não participa de trabalho, não vem para oração, não vem para treinamento, não serve. Obreiro que não se integra não me serve. Não vem para a doutrina. A sua presença, o senhor dirigente da congregação aqui no culto de ensino é indispensável. Eu já sei o que o pastor vai dizer. Vai ouvir de novo, a Bíblia diz: não me canse de falar as mesmas coisas que servem segurança para vós. A sua presença respalda o pastor. Não falte o culto de ensino. Convocações, atenda. Escola bíblica, primeiro a se inscrever e traga mais gente. Eu vim. E o restante dos seus líderes? Diga amém. É difícil dizer amém na hora dessa, né? Mas eu estou indo embora amanhã, não tem problema. Vocês não vão nem poder correr atrás de mim e me dar uma surra. Vou fazer raiva, pastor. Não tem problema não. Amém? E depois o senhor me dá cobertura. São verdades, irmãos. Vamos lá, tem que ser dentre o povo. Segundo, diz aí, homens capazes. Repita, homens capazes. Quem é o capaz, irmão? O capaz é o que se capacita. Tem gente que não quer se capacitar, nunca. Amola o teu machado. Está escrito lá no livro de Eclesiastes: se você tiver com o ferro embotado, o fio grosso do corte, vai ter que colocar mais força para cortar e vai servir de pancada, mas não corta. Tem que amolar o machado para ele cortar. Amém? Amém. Então amola esse teu machado. Glória a Deus. Se qualifique, pelo amor de Deus. Eu vi uma vez um irmão pregando. Aí disse: irmão, tem gente que prega assim, rosnando, né? Irmão, e quando Davi enfrentou Golias, ele pegou a funda e girou em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e acertou a testa do gigante. Os irmãos já leram isso na Bíblia? Nem eu. Não está na Bíblia não, irmão. Acaba com esse negócio, pelo amor de Deus. Não está não. Que girou em nome do Pai, do Filho. Não. Davi disse: eu vou a ti em nome do Senhor. A minha confiança é em Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Davi era um líder. Se tornou um líder de um grupo de atiradores. Que eram os homens que tinham a melhor mira de toda a época. De toda aquela época. Líder de um grupo de gente que tinha mira incomparável. Tu acha que Davi não tinha mira boa não? Irmão, Davi, irmão, ele treinava direto aquele negócio daquela funda dele. Não podia passar um coiote, um coelhinho, uma coruja no oco do pai. Ele vivia mirando, treinando. Porque mira tem que ser treinamento. Habilidade é desenvolvida. E Davi vivia treinando, a mira dele era muito boa. Quando ele viu aquele gigante com aquela testa daquele tamanho, ele disse: eu não erro nunca. Tome-lhe pedra na testa, seu caba sem vergonha. Aqui é a versão nordestina, sendo pregada, né? Amém? Mas deu-lhe com força, caiu, foi lá, arrancou-lhe o pescoço. Arrancou-lhe a cabeça com a espada. Quem quiser ser capaz, que se capacite, diga amém. Amém. Homens de verdade. Olha, irmão, o negócio de mentira não é com a gente, não. Engano, mentira, isso é coisa do diabo. Não te mete com mentira, com engano, safadeza. Se lembra lá de Ananias e Safira? Não te mete com isso, pelo amor de Jesus. Servo de Deus lida com a verdade. Dá para dizer amém? Teve um pastor, amigo meu, ele já dorme no Senhor. Acho que você já deve estar meio assombrado comigo. Tanta gente que eu falo que já dorme no Senhor. Daqui a pouco vocês estão dizendo: pastor, não faça amizade comigo não, para eu não dormir no Senhor.
pastor Miguel Campos. Ele contou para nós uma vez que ele assumiu uma igreja numa quinta-feira à noite. E o próximo trabalho que teve era a escola dominical. Aí ele chegou, pastor, na escola dominical, participando do trabalho, quando de repente, ao término, assim, já depois da arrecadação, do ofertório, chegou um obreiro por trás dele, o tesoureiro, aí botou a mão no ombro dele aqui. Aí fez assim, pastor Miguel. Ele olhou, pois não, irmão? O recolhimento da oferta deu tanto. Aí disse lá o valor. O senhor quer que eu anote quanto? Aí ele olhou para o irmão e fez, deu quanto? Ele falou, muito bem. Ele continuou, se virou para frente, o irmão botou a mão no ombro dele. Pastor, o recolhimento da oferta, pastor, deu esse valor aqui, o senhor quer que eu anote quanto? Aí o pastor olhou para isso. Quanto foi? Foi tanto, pastor. Sim, senhor. Aí ele foi de novo. Pastor, o senhor não está me entendendo, não. Eu disse, eu estou, irmão, o senhor é que não está me entendendo. Quanto foi que foi o recolhimento? Foi? Então é esse valor, meu irmão, que se anota. Espera aí, vamos ali dentro. Aí foi lá atrás. Qual é a sua dúvida, meu irmão? Não, porque o pastor que me antecedeu, ele, quando a gente terminava o recolhimento, a gente dizia ele o valor, aí ele dizia assim, ó, quanto foi? Não, mas você só anota tanto, porque isso aqui eu vou precisar para outra finalidade. Esse irmão, pois entenda uma coisa, o que se arrecada é o que se registra, fora disso é caixa 2. Isso é administrativamente incorreto, é crime e é pecado. Mas pastor, e se tiver alguma coisa para fazer? O que está autorizado a fazer, se faz, o que não está, não faz. E o que está autorizado a fazer se comprova conforme o gasto, a nota fiscal ou documento fiscal idôneo. Entendeu? Entendi, pronto, amém. É assim, tá? Irmão, o que é que esse obreiro anterior estava fazendo? Treinando um ladrão. Que de tesoureiro ia ser presbítero ladrão, e depois evangelista ladrão e pastor ladrão. Mas Deus nos chama a formar homens de verdade, a escolher para a nossa equipe de trabalho homens de verdade. E que aborreça a avareza. Diga amém. Aí você vai distribuindo eles nas funções. Deus não tem nada com gente troncha, irmão. Eu disse ontem, se Deus tem alguma coisa de grande para fazer através de você, é necessário que antes aconteça uma coisa grande em você. Amém? Eu quero que o irmão passe aquele outro vídeo, por favor. Dá aquela apagadinha na luz. E enquanto eu tomo minha água, o vídeo está sendo preparado. Eu quero que você preste muita atenção a esse vídeo, porque é uma expressão muito clara de obreiros de verdade, viu, irmão? É um exemplo. Glória a Deus. Olha aí, ele está na fábrica. É para você ir até a sala do patrão, tá certo? Ok. Agora você aumenta só mais um pouquinho o volume a partir dessa. Pronto, agora pode aumentar um pouquinho mais. Até mais. Aí. Oi. Ó, olha aí. Está na sala do patrão. Olá, senhor Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Senhor Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Seu Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time.
É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo este cargo. Boa noite, senhor. No outro dia, Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martinez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. aleluia. Glória a Deus. Deus honra, irmão, quem é fiel. Seja fiel. Seja fiel a Deus, seja fiel ao ministério, seja fiel ao seu pastor. Seja fiel à palavra de Deus. Deus honra quem é fiel. Aqui eu agradeço a nossa participação, a confiança da nossa participação durante esse momento de ensino. E hoje à noite nós estaremos aqui mais uma vez. Eu quero contar com os irmãos num sentido. Quero pedir autorização ao pastor para fazer um desafio à igreja. Meus irmãos, hoje à noite eu gostaria de pregar uma mensagem evangelística. E não adiantará de nada eu pregar uma mensagem evangelística se as pessoas não crentes não estiverem aqui. Vou pregar para você crer de novo? Então eu quero desafiar os irmãos a fazerem 3 coisas. Número 1, achar uma pessoa não crente ou desviada. Você vai achar alguém. Segundo, vai convidar esta pessoa. Ok? Quem manda mensagem no WhatsApp não quer resolver. A mensagem do WhatsApp é só para abrir a conversa. Quem quer resolver, liga. Aprendeu? Terceira coisa, você vai buscar essa pessoa em casa. Porque você sabe muito bem que na hora vai surgir alguma coisa para essa pessoa fazer. Mas se você for buscar em casa, ela virá. Amém? Eu criei Jesus como meu Salvador aos 13 anos de idade. E aos 13 anos de idade, eu fui evangelizado por um amigo de sala de aula. Não vou contar os detalhes para vocês, demoraria tempo. Mas esse meu amigo convidava e não ia me buscar em casa. Eu queria crer em Jesus como meu Salvador, estava decidido depois da evangelização, mas ele não ia me buscar em casa. Por 2 vezes ele combinou comigo de ir ao culto, mas não foi buscar e não deu certo. Coisas aconteceram que me impediram de chegar na igreja. Mas uma senhora de 73 anos de idade, chamada Gonçala, ela descobriu que eu estava sendo evangelizado. Foi na minha casa. Conversou comigo.
e disse: olha, eu quero lhe convidar para participar do culto hoje à noite. Eu disse: ok. O culto começa às 7 horas. Às 7 horas eu estou na sua porta. Ok. Irmão, quando deu 6h30, essa mulher estava na minha porta. Coloquei a cabeça para fora assim pela janela e disse: Dona Gonçala, pelo amor de Deus, parece que eu esqueci do horário, foi? Disse: não, é porque eu vim meia hora mais cedo para dar tempo para você se arrumar. Eu fui lá, entrei na roupa, vim para fora e caminhamos até o templo. Naquela noite, eu criei em Jesus como Salvador. E como é que foi? Cheguei no culto, passei o culto todo ansioso para ser crente. Eu estava convencido que eu precisava receber Jesus como Salvador. Sabia que Jesus iria arrebatar a igreja, que poderia ser naquela noite. Meu nervosismo era: não é possível que ninguém faz o convite, meu Deus do céu. E o culto acontecendo e ninguém fazia o convite, e a minha vontade de ser crente. E eu dizia: meu Deus, será que Jesus vem no meio do culto e eu fico? No término do culto, o convite foi feito. E eu travei. Quando eu travei, ela olhou para mim e fez: e aí, não vai levantar a mão não? Eu disse: minhas mãos estão pesadas. Ela disse: fique em pé. Ô mulher braba. Aí, irmãos, eu me levantei as 2 mãos. E fui caminhando à frente, receber a Jesus como Salvador. E ela foi junto comigo. Glória a Deus. Então, por favor, ache alguém, convide alguém e traga alguém. Durante o culto, você vai orando por essa pessoa e no final vai fazer o convite. Nós vamos ter uma colheita de almas para Jesus hoje aqui, irmãos. Amém? Diga assim: Jesus, me usa. Amém. Já comece a orar por quem você vai convidar e faça isto. Os nossos livros estarão ali à disposição dos irmãos, os mesmos valores de ontem. Aproveitem. Este livro Liderança Eficaz, ele é um livro muito rico. Esse livro que fala sobre o devocional de casamento com sucesso, ele é indispensável para quem quer ter fortalecimento conjugal. E o livro sobre a pessoa de Jesus, você não precisa dizer nada, é a pessoa de Jesus. Vale muito a pena. Os pendrives eu não sei se ainda tem, mas ainda tem? Tem sim. Então vai lá e aproveita, porque é uma riqueza incomparável. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor, podemos ficar em pé e vamos orar? Glória a Deus, glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez em Tua casa receber a Tua palavra. Senhor, eu tenho falado a Tua palavra como ela é. E neste momento, Senhor, eu quero suplicar que seja colocada em prática na vida dos Teus filhos. Move-te, Senhor, pelo Teu bondoso Espírito Santo. Age em cada coração, Senhor, para que seja produzida em nós fidelidade ao Senhor, fidelidade no Teu serviço, no exercício da Tua palavra, na dedicação à Tua palavra, à oração, à busca do Senhor, ao preparo espiritual. Que o nosso caráter em Ti seja construído de maneira que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Utiliza-te, Senhor, de cada um de nós nesta noite, para a condução de alguma pessoa amiga, e estas pessoas receberem a Jesus como Salvador nesta noite. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, e nós Te agradecemos. Quem diz amém? Deus abençoe a todos. A palavra de Deus